Vai gravar, agora tá gravando, tá? Não estava gravando esse primeiro parte, mas agora vai estar. Professor, um adendo aqui, que como a gente vai ter que falar uma parte que não é nossa, então talvez, sei lá, nesse ensaio não fique tão bom, mas enfim. Tá bom, não tem problema, tá? Depois eu falo a respeito sobre isso, que é exatamente o que eu tenho que falar. Então eu vou Beleza. cronometrar, tá? Quando eu falar valendo, aí vocês podem começar e eu só vou passando o slide de acordo com o toque que vocês vão falando. Pode passar, eu vou passar, tá bom? É a única coisa que eu vou fazer, eu não vou falar nada. Eu só vou falar no final, tá bom? Uhum. Vocês têm 15 minutos para fazer a apresentação. Vamos ver se vocês vão cumprir os 15, vão fazer em menos, vão fazer em mais. É os 15 minutos que eu vou... se passar de 15, eu vou deixar vocês falarem, tá? A não ser que passar muito tempo. Mas pela quantidade de conteúdo que vocês têm, talvez não. Tá bom? Então, ó, tá valendo. E aí vocês podem fazer a apresentação que vocês quiserem. Beleza. Então, professor, você pode passar um slide? Isso. Bom, boa noite. Meu nome é Carla e eu irei introduzir nosso trabalho, que é sobre gestão de pessoas na organização. Bom, eu posso começar dizendo que nós, seres humanos, temos suas necessidades fisiológicas que precisam ser atendidas e que, deste modo, a gente vai a gente vai tentar encontrar no meio profissional, e aí que entra a empresa, que vai estar nos auxiliando a atender essas necessidades. E assim que a gente consegue atender essas necessidades, nós iremos trabalhar e realizar nossas tarefas mais motivados. E assim, ambas as partes vão sair beneficiadas, no caso, a empresa e o funcionário. E pensando nisso, aí que vai surgir a gestão de pessoas, que é o conjunto de habilidades, técnicas e métodos que vão levar à melhoria desses colaboradores. E aí eu entro com uma pequena frase que diz: afinal, são as competências de seus colaboradores que levam ao sucesso do negócio. E que se a gente parar para pensar, isso acaba sendo uma grande evolução, porque antigamente, em tempos passados, nós, colaboradores, eram apenas vistos como simples ferramentas de substituição. E aí vem o exemplo que, se você não soubesse fazer direito alguma coisa, você era facilmente substituído, alguém era colocado no seu lugar e daí ia. Porém, hoje em dia, se a gente for ver, se esse índice de substituição tiver muito, muito alto, que é o chamado turnover, vamos entrar com a questão de o porquê está entrando e saindo muitos colaboradores. Ou seja, a gestão de pessoa vai ajudar a potencializar o desempenho do indivíduo para que a empresa venha a ter melhores resultados e que possivelmente elas possam se tornar superiores ao concorrente, justamente pelo fato de estar investindo no seu capital humano e intelectual. Pronto, a minha parte de introdução. Carla, vai falar mais alguma coisa? Não, é isso aí daí. Isso aí. Então, complementando, né, o que a Carla disse, pode fazer, professora, slide. Os objetivos, né? Então, complementando o que ela disse, a gestão de pessoas, ela tem como um objetivo melhorar as organizações. Então, eles criaram tópicos, pilares para ser seguidos, como a motivação, o desenvolvimento, o treinamento, a comunicação e o trabalho em equipe, que vão ser falados mais para frente. E são pilares que podem ser aplicados na empresa com o objetivo justamente de desenvolver esses funcionários, motivar, é, melhorar a comunicação e, enfim, e assim produzir melhor para a empresa, consequentemente trazer satisfação para o funcionário. Então, basicamente, seria esse o objetivo da gestão de pessoas. Pode passar o slide.
Certo, então a gente vai falar agora sobre quais os problemas que podem ocorrer se a gestão de pessoas não existir dentro de uma empresa. A gente sabe que ela é essencial e sem ela, nos tópicos a seguir, a gente pode citar que ela prejudica o andamento das atividades da corporação, que no fato ela cria métodos, né, a fim de administrar tudo isso. E se não houver uma metodologia adequada para isso, não tem um retorno positivo. A falta de aprimoramentos nos planos, que também se liga ao tópico anterior, perder uma visão clara dos planos de ação, que nesses planos de ações que o RH tem função de gerir as pessoas, criando planos de carreira, possibilidade de crescimento, valorizando até motivá-los, como a seguir fala. Se você desmotivar, não, sim. Recursos humanos, ele é responsável por essa motivação dos funcionários. E o problema é esse também. Se não houver uma gestão correta, pode ocorrer isso. Além de que, se você saber gerir bem as pessoas, no mercado de trabalho você vai se dar muito bem. Pode passar o slide, por favor. Agora era para ser a parte da nossa colega, só que ela não está aqui, né? Mas, enfim, sobre a justificativa, a gente pode falar que as empresas atualmente, algumas delas, né, as que não são bem-sucedidas, elas são aquelas que são acomodadas e só dão atenção aos benefícios obrigatórios que as pessoas têm que dar, assim, como as questões legais referentes ao ingresso, às remunerações, férias, desligamentos e etc, né? A principal função da gestão de pessoas é atingir as missões de modo mais eficiente e ainda tendo um equilíbrio entre as expectativas ligadas aos colaboradores da empresa, sempre gerindo a produtividade e a qualidade. E assim também o melhoramento do ambiente, ele atinge diretamente numa forma mais saudável das pessoas interagirem, provocando um benefício, um retorno positivo mais para a empresa. Pode passar, professor. Aí aqui são as hipóteses, né, que a gente elencou como maneiras de, né, fazer com que essa gestão de pessoas seja efetiva. Então, quando a gente pesquisa a gestão de pessoas na internet, a gente encontra pilares que a gestão de pessoas que a pessoa que cuida da gestão de pessoas, os gestores, ou RH, ou enfim, podem seguir para com que essa gestão de pessoas seja efetiva. Então, o primeiro pilar seria a motivação. Existem várias maneiras. Aliás, a motivação é uma coisa que a gente já sabe que é motivar os funcionários, né? Motivar a ação, a palavra até já disse. E, enfim, então, seria basicamente isso. Essa também seria a parte da Sabrina, mas pincelando, seria basicamente isso, motivar o funcionário para que ele renda. É um pilar que quem faz isso, quem cuida disso, pode seguir para que alcance os benefícios. Então, eles podem criar projetos que sejam desafiadores para os funcionários. Então, vai ser um exemplo de como eles podem motivar esses funcionários, estímulo financeiro, plano de carreira consistente, promoção de colaboração entre os funcionários. Então, são exemplos, né, que esse gestor pode seguir. Minha vez. E o segundo pilar, o segundo pilar da gestão de pessoa, que é a comunicação, podemos dizer que a comunicação no cenário das organizações, ela não apenas quer saber dizer algo às outras pessoas, mas sim tentar ser o mais claro
possível ou transparente ao se comunicar. E que com uma boa comunicação, eu também posso dizer que a margem de erros dentro da organização acaba diminuindo justamente pelo fato dessa transparência ao passar uma informação. E que, na prática, seria fornecer feedbacks e dizer ao colaborador sobre seu desempenho. E o terceiro pilar é o trabalho em equipe. Que eu também posso dizer que seria sobre a sobrevivência de todos, um pensando no outro, fazer a sua parte um pouquinho mais do colega, que seria a tal chamada proatividade, e pensar também que se um cair, automaticamente o outro cai junto. E que apesar de ser difícil, é algo que é necessário pelo fato de estar influenciando no ambiente de trabalho. E que um dos benefícios de se trabalhar em equipe é o aprendizado, é uma boa criatividade, e pelo fato de ter várias mentes pensantes, e que também, se surgir algum problema futuramente, algum erro no meio do trabalho, vai ser mais fácil de encontrar essa solução, justamente pelo fato de ter uma equipe, de ter mais de uma mente pensante novamente. O quarto pilar seria o conhecimento e competência. Esse daqui seria basicamente, e resumidamente, seria o funcionário saber fazer, como que a Venato, né, que é um gestor, um administrador muito conhecido, ele fala que a competência é a junção de 3 elementos. O saber fazer, então, ele tem as informações, ele tem o conhecimento, ele tem a experiência. O querer fazer, a motivação, a vontade e o comportamento. E o poder fazer, que ter as ferramentas, os equipamentos e o local de trabalho. Então, esses 3 fatores são elementos propícios para com que esse funcionário ele possa usar a sua competência, seu conhecimento de maneira proveitosa para a empresa. E o quinto pilar, que é o treinamento e desenvolvimento, que ultimamente ele tem sido bastante utilizado pelo fato da gente sempre estar atualizando e estarmos em constante atualização. E deste modo, os colaboradores eles precisam se adequar a essas mudanças. E é importante para que a gente possa estar aperfeiçoando e também podemos encontrar novos conhecimentos. E também eu posso dizer que o treinamento e desenvolvimento, eles são conceitos que acabam andando de mão dadas, porém cada um com o seu objetivo. Que o treinamento na prática seria preparar os seus colaboradores para executar as suas atividades, já o desenvolvimento seria o desempenho pessoal dos seus colaboradores. Pode passar o slide, professor. Obrigada. Então, e por fim não, o referencial teórico, né, que foi a parte com que a gente pegou realmente pessoas que não são só alunos, até que falando que a gestão de pessoas é boa. A gente pegou outros exemplos. Um exemplo é a empresa Google. É claro que não é uma empresa consolidada, né, então não é qualquer empresa que pode aplicar os métodos deles, mas existem muitas coisas técnicas simples que eles usam que podem ser usadas em qualquer empresa, sendo de baixo porte, pequeno porte ou grande porte. Então, um exemplo que o Google usa, uma empresa totalmente tecnológica e visa a satisfação dos funcionários, a gente pegou 3 exemplos de técnicas que eles usam. A primeira é uma palavra em inglês, não sei se eu vou pronunciar certo, mas é o mindfulness, que significa atenção plena. É uma técnica que consiste em fazer com que os seus funcionários eles prestem atenção no que está acontecendo no agora. Então, consiste aqui lendo em voltar a sua mente para o presente, focando no seu objetivo atual. Então, no caso, seria realizar suas tarefas de trabalho. Então, é uma técnica que os gestores, a equipe do RH, do Google, aconselha com que os funcionários façam para que eles tenham maior desempenho.
É lógico que é um processo que exige prática constante, exige acompanhamento, mas é um exemplo. Outra maneira que a empresa ela tem como prática para melhorar o desempenho dos funcionários e produzir uma cultura produtiva é a prática de ouvir os funcionários. Então, ali eles ouvem não só as pessoas que estão acima, mas também as pessoas que acabaram de entrar, e eles acreditam que todo mundo ali tem um potencial para agregar na empresa. Então, é algo interessante que as empresas podem aplicar uma técnica de gestão de pessoas que poderia até entrar no pilar da motivação, não sei. Seria um exemplo de como essa empresa pode fazer com que esse funcionário se sinta mais engajado na equipe. E por último, da empresa Google, um exemplo é a inovação. Eles sempre focam em inovar, eles ouvem as pessoas mais jovens, e assim eles estão inovando, enfim. Outros referenciais teóricos, eu peguei o Arigares, esse Tamain, o Bulgari e o Morassut. O Arigares, ele enfatiza, né, o que a Carla falou sobre a comunicação, que é uma... Ele enfatiza, né, que realmente é algo bom, é algo proveitoso, que vai trazer retornos positivos para a empresa. E o Tamain também é outra pessoa que escreveu sobre artigos. Ele também enfatiza o que a Carla também falou sobre o trabalho em equipe, que é importante. O Bulgar, ele fala da contribuição de diferentes setores da empresa. Então, a gestão de pessoas é algo que todos têm que estar integrados. Não adianta só o RH estar querendo fazer isso. Todo mundo tem que fazer, porque o RH, ele não tem a voz para fazer tudo fazer tudo. Ele precisa das pessoas que estão acima dele aceitando e contribuindo na gestão. Então, ele enfatiza isso. E o Morasuti, que ele fala que as empresas consideradas melhores para se trabalhar colocam a gestão de pessoas em prática. Então, aí ele, para fechar assim, trabalho, ele fala realmente a gestão de pessoas é algo bom e vai trazer benefícios para a empresa. Pode passar o slide. Para finalizar agora, que né, nosso tempo é curto, eu quero falar um pouco do método que a gente utilizou. A gente procurou achar resumos, criar resumos, né, para conseguir visualizar as etapas da atuação da gestão das pessoas de uma forma mais confiável. Uma forma dinâmica, no caso, né? A gente procurou sites confiáveis, como o Portal do RH, né, um dos principais, e também a gente procurou dentro do livro do Xavenato, ou Cavenato, que ele é responsável por uma das situações bem importantes nesse trabalho. A gente também observou a empresa Google como um exemplo, né? E um exemplo de sucesso e os blogs e artigos científicos que a gente pôde encontrar para achar exemplos de abordagem na atuação. É isso, alguma pergunta? Acabou? Acabou, professor. Tá. Bom, eu vou voltar aqui na apresentação. Foram 17 minutos e 42. Peraí que eu já falo. Tá? Foram 17 minutos e 42 segundos. É o seguinte. Primeiro, vamos falar do slide, tá? Esse slide que vocês estão vendo aí, ele está muito carregado de informação e está muito ruim de apresentação de padronização, tá? Então, esse trabalho de conclusão de curso tem que ficar menor, numa única linha. O tema, gestão de pessoas, tem que ficar numa única linha, tá?
Então, eu tiraria esse trabalho de conclusão de curso desse fundo, deixaria num outro slide, colocaria aí ETEC Rocha Mendes de hectare, o meu nome ali pode ser menor também, não pode ficar... Eu vou fazer a anotação aqui, mas só para marcar, para mostrar, tá? Nada que eu vou utilizar para deixar assim. Então, seria mais ou menos o quê? Aqui, ó, no meu nome, eu teria que colocar numa linha só, tá? Isso aqui tudo vai num outro slide, tá muito carregado esse slide, tá? Os integrantes tem que colocar de uma forma mais arrumadinha aqui, tá? Do jeito que tá muito bagunçado, então esse slide aqui, ele não tá legal, tá? Esse slide aqui tá ruim. A partir do momento que você levar esse conteúdo aqui para um outro slide, você já vai deixar lá o tema, e aí vai ficar um pouquinho melhor, porque fica gestão de pessoas, então fica feio assim, tá? Aí você vai ter um item aqui, tema, aí você vai ter que colocar um item chamado apresentação, tá? Porque é diferente, a apresentação ela é diferente do trabalho escrito, né? O PowerPoint é diferente do trabalho escrito. Então, nesse slide de apresentação, aí você vai colocar os integrantes, e aí quem for fazer o início do trabalho tem que fazer uma breve apresentação, tá? Então, o que é uma breve apresentação? Ó, meu nome é Carla, os integrantes do nosso grupo é Letícia, se não quiser falar o sobrenome não tem problema, Sabrina, e quem não apresentou aqui, e a Valquíria, né? Então, apresenta, por mais que as pessoas não conhecem, mas apresenta o nome de todos, ok? Depois vai passar lá, o tema do nosso trabalho é gestão de pessoas. Isso vocês não falaram, vocês já foram entrando direto em introdução, tá? Então tem que ter essa pausa para poder situar todo mundo no mesmo trabalho. Eu já sei, mas quem está assistindo fica vendido. A partir do momento da introdução, os slides estão bonitos, os slides estão legal, o que precisa é padronizar a letra, porque um tem letra grande, outro tem letra pequena, outro tem letra... Então, o que eu recomendo? Eu recomendo vocês fazerem uma personalização de slide, tá? Se eu tivesse tempo, eu não queria me comprometer nesse sentido, né? Mas como está bem enxuto o trabalho de vocês, eu vou ver se eu consigo mexer nessa apresentação, porque do jeito que tá ruim, tá? O slide está bonito, mas ele está mal posicionado para vocês fazerem a apresentação de TCC. Aqui ficou mais ou menos um trabalho de disciplina, não um trabalho de TCC. Precisa deixar um pouco mais profissional com um trabalho de TCC com personalização. Então, o que é um trabalho de personalização? Vai entrar a introdução em quem? Em gestão de pessoas. Vai entrar a gestão de pessoas. Aí, conforme você está falando em gestão de pessoas, vai entrar visa diminuir o turnover dentro das empresas. Aí você está falando um pouquinho sobre, aí logo entra automaticamente, sem eu precisar tocar aqui no teclado. Aí vai entrar ampliar o desenvolvimento do funcionário. E aí vai passar uns 4, 5 segundos, vai entrar colaboradores que realizem as suas tarefas, e quem estiver fazendo a apresentação desse slide tem que seguir esta sequência, e assim que terminar de cair o último, faz mais um comentário a respeito e termina esse slide. Automaticamente, quando passar para o slide seguinte, tem que estar na mesma letra. Ó, observe que aqui está introdução, fundo cinza, a cor não tem problema, porque ficou bonito, tá? Mas a letra está diferente. Aqui tem uma letra e aqui tem outra. Então dá a impressão que vocês recortaram um pedaço de cada trabalho e colocaram aqui. Ou a gente usa somente esse slide do objetivo, a letra, o tipo de letra, ou somente desta forma, ou outros que apareceram.
Tá? Então, a gente tem que padronizar, porque senão isso vira um trabalho de disciplina, não um trabalho de TCC. Do jeito que tá feio. Tá? As cores estão bonitas, estão bem visual, dá para visualizar bem legal, só que a forma de colocação que está ruim. Tá? Então, o tempo, vou dizer para vocês, que está no limite. Tá? 17 minutos e 42 está no limite. É porque ainda pulou um que vocês tiveram que dar uma repassada no geral. Né? Então, vamos comentar, eu estou comentando aqui um por um, aí depois eu faço um apanhado de todos. Então, assim, eu vou ver, eu não vou me comprometer, mas eu vou ver se eu consigo mexer nesse slide para vocês fazerem novamente esta apresentação na próxima quarta-feira, não amanhã, na outra terça-feira, vocês vão repetir essa apresentação com estas mudanças. Então, eu já estou dizendo para vocês as mudanças que tem que acontecer, tá? Tem que padronizar o tipo de letra, tirar essa turma toda aqui, está muito poluído esse slide, tem que ser separado. Eu vou ver se eu consigo fazer e mandar para vocês. Aí, ou vocês usam esse tipo de letra, ou vocês usam esse tipo de letra. Vocês podem escolher, tá? Como o tema de vocês é gestão de pessoas, então, esse aqui, ó, gestão de pessoas, teria que estar em uma outra cor, um vermelho, um amarelo, porque esse é o tema central do trabalho de vocês, tá? Aí aqui, ó, objetivo, motivar, desenvolver, melhorar a comunicação e trabalhar em equipe. Aqui é a mesma coisa, então teria que cair assim, ó. Cai primeiro o objetivo, aí você começa a falar, aí depois vem falando, vai cair personalizado, vai aparecer a palavra motivar, não vai aparecer tudo. Aí você vai começar a falar alguma coisinha, aí vai cair desenvolver, aí você está falando alguma coisinha, aí vai cair melhorar a comunicação e depois trabalho em equipe. Vai ficar muito mais bonito, vai ficar muito melhor a apresentação de vocês, de tal forma que esteja, pode usar uma cor, duas cores, não tem problema. Só que as letras têm que estar iguais. Aqui é um modelo e aqui é outro modelo. Tá? Aqui já é outro modelo. Tá? Então, dá impressão, o que dá impressão? Vocês escolheram as cores bonitas, vocês escolheram as imagens legais, só que a forma de colocar ficou feia. Tá? Então, prejudicar o andamento das atividades da organização. Isso aqui, ó, não aparece em nenhum outro trabalho, né? Ou seja, nenhum outro slide. Então, ficou feio. Ou usa isso em todos, ou não usa nada. Ou uso esse modelo, ou uso esse modelo. Tem que ser padrão. Não pode ser cada um de um modelo, porque dá a impressão que vocês recortaram um pedaço de cada trabalho de internet e estão apresentando aqui. Tá? Então, o fundo ficou legal, letra em preto, ficou bonito. Só que a gente precisa escolher. Então, a gente começa com azul, sei lá, começa com um fundo, sei lá, como é que é essa cor aqui? Sei lá, azul marinho, não sei que cor, e azul. E aí depois a gente passa para o vermelho, e depois a gente volta para o azul. Depois passa para o vermelho e volta para o azul. Não pode ficar cada hora uma cor diferente, uma letra diferente. Tá? Então, aqui, de preferência, como ficou duas linhas, ou a gente aumenta essa parte, tira essa imagem daqui e usa essa organização aqui. Essa organização sai aqui, ó, para ficar todos eles na mesma linha, ficar padronizado. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ó. Vocês usaram de novo o azul, a cor verde. Muito legal, ficou bonito. Ficou bonito a apresentação de vocês. Só que o que acontece? Aqui tem uma letra tipo 14. Aqui tem uma letra tipo 20. Aqui tem uma letra 16. Aqui tem uma letra 16. Aqui tem uma letra 18. Aí fica feio. Então, como que tem que sair a apresentação de vocês? Tem que sair assim, ó. Justificativa. Aí vai cair este comentário. Conforme você está falando esse comentário, você já deixa personalizado no PowerPoint para cair essa seta. Aí vai aparecer essa seta. Apareceu essa seta, você está terminando de falar sobre esse comentáriozinho aqui, vai cair retenção de talento. Você está falando alguma coisa de retenção de talento, já vai aparecer a seta. Terminou de aparecer a seta, você já comenta. Então vai aparecendo quadradinho por quadradinho a seta e quadradinho por quadradinho. É assim que tem que apresentar o trabalho de TCC. As pessoas não precisam saber tudo que você vai falar.
Tem que ficar a expectativa para saber o que você vai falar. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Também ficou super bonito esse slide. Só que não pode cair tudo de uma vez. Então, você vai falar hipótese, pilares de gestão de pessoas. Você vai colocar esse desenho, aí você vai colocar motivação. Aí comenta alguma coisa, comunicação, aí cai o desenho. Aí depois trabalho em equipe, cai o desenho. Depois conhecimento e competência, o desenho. Depois cai o... Ficou super bonito esse trabalho. Mas precisa cair tópico a tópico. É que eu acho que eu não tenho aqui, eu não sei como que vocês mandaram aqui. Eu vou terminar de fazer aqui, depois eu entro só para mostrar para vocês como é que eu quero que fique a apresentação. Peraí. Vou ver se eu consigo mexer por aqui. Referencial teórico é a mesma coisa. Então, vocês vão colocar lá referencial teórico, aí vai falar, vai ter que primeiro cair empresa Google, depois cai esse, depois cai esse, depois cai esse. Tá? Então, tudo personalizado, vai caindo um por um, de acordo com o que vocês vão falando. Então, já deixo tudo isso pronto para quando vocês estiverem falando. Não vai dar tempo de coincidir a fala com... Mas é mais ou menos, e vai caindo um por um, e aí é onde que vocês vão fazer os seus comentários. Então, aqui, ó, não sei que tipo de letra que vocês usaram. Então, vocês usaram uma letra legal, tipo, sei lá, 14. Aqui vocês usaram 22. Fica desproporcional. Então, tem que ser igual para todos. Tá? Não é porque aqui é uma empresa de internet, é que vocês estão falando de livro ou de algum escritor que falou. Então tem que ser todo ele padronizado. Vamos usar o fundo vermelho com azul? Então vamos usar azul no fundo, escrito em vermelho, aqui não sei se é vermelho ou rosa, enfim, todo em azul? Beleza, então vamos usar esse como capa? Vamos, então temos que fazer isso para todos eles. Todos eles. Cada um, vocês fizeram um modelo diferente. Aí vocês escolhem um e a gente adota como padrão, um ou dois. Ó, aqui de novo. Então aqui vocês usaram o mesmo, vocês colocaram aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá padronizado, mas só aqui ficou padronizado, né? Aí aqui vocês já escreveram em letra minúscula. Tá? Então essa salada não pode existir. Tem que ser padronizado. Pode escolher uma ou duas cores. Então, se vocês gostarem aí do fundo, isso aqui. Que cor que é essa? Esse fundo aí, qual que cor que a gente pode falar aqui? Que cor que é essa? Na minha visão, rosa. Rosa. Tá bom, então vamos chamar de rosa. Fundo rosa, aqui uma barra em azul marinho, deve ser azul marinho. Aqui também tem o azul marinho. Legal. E aí aqui também tem o azul marinho. Então aqui o fundo teria que ser rosa também, tá? E aqui o fundo tem que ser rosa também. Aqui tem que ser rosa também. Então todos têm que ser rosa, tá? Ou então trabalha um azul e um rosa, um azul e um rosa, né? Pode ser feito dessa forma também. Aí aqui depois do método, vocês têm que colocar uma conclusão, tá? Ou então uma frase final de alguém, para vocês poderem fazer o fechamento. Porque senão vocês terminam no método e falam, alguma pergunta? Não, não é assim que vocês têm que fazer. Tá? O grupo agradece a participação de todos. Né? Alguém tem que fazer. Como vocês fizeram a apresentação inicial, não precisa ser a mesma pessoa. Pode ser uma outra pessoa. O grupo agradece a participação de todos. Nos colocamos à disposição para perguntas. Né? E não assim, alguém tem alguma pergunta? Porque isso fica muito agressivo. Né? Então tem que ter mais um ou dois slides, talvez. Coloca alguma caricatura, que vocês fizeram um slide bonito. É que ele está mal organizado. E aí vocês, no grupo, agradecem a participação de todos, ou alguma coisa nesse sentido, não precisa ser exatamente com essas palavras. Nos colocamos à disposição de perguntas, e aí a gente abre para pergunta que alguém queira fazer algum questionamento. Caso contrário, a gente espera
eu posso intermediar nesse sentido. Agradeço a participação de todos e obrigado. Pronto. Esse trabalho já foi feito e aí a gente abre para algum comentário, para o Alessandro, para a Rose e aos que estiverem presentes na sala sobre a apresentação. Então tem que ter um início, uma apresentação e um fechamento, tá? Então, já falei do slide, já falei da apresentação de vocês. Eu vi assim que está faltando um pouco de sintonia, ainda não está bem alinhado aí dentro dos temas que vocês escolheram. Por mais que está curtinho, mas está bom. O conteúdo está bom, tá? Só está faltando um pouquinho mais de treinamento. E o que eu ia falar para vocês com extremamente importante é esse caso aí que a Sabrina não pôde participar, não é isso? É a Sabrina? Isso. A Sabrina não pôde participar. Então, é importante que tenha alguém no grupo que saiba falar do trabalho todo. Porque caso tenha algum problema nesse sentido, vocês não fiquem na mão. Eu não preciso saber quem é, vocês podem até me falar antes de começar, tá bom? Mas não recomenda que vocês passem essa imagem para quem está assistindo. O trabalho é a Sabrina, só que ela não está presente. Ponto final. Quando chegar a parte dela, alguém que é o backup do trabalho tem que saber falar a parte dela. Pode ser alguém, pode ser uma pessoa, pode ser duas ou pode ser os 3 que sobraram. Mas não pode deixar transparecer para o grupo, ou melhor, para o público que está assistindo, mesmo se fosse presencial, que faltou alguém e esse alguém prejudicou o nosso trabalho. Não. Faltou a Sabrina? Não tem problema. A gente vai dar conta. Então, como o trabalho de vocês está enxuto, era importante todos vocês, conhecerem o trabalho na íntegra. Porque se tiver algum problema, não tem problema, a gente apresenta numa boa e ninguém vai nem ficar sabendo quem é que faltou, vai ficar sabendo por associação ao nome. Então, a Sabrina não pôde participar, não tem problema. Só que o grupo vai dar a sequência e vai explicar o trabalho da mesma forma, independente se ela está presente ou não. Pode ser a Sabrina, pode ser a Letícia, pode ser quem for. Então é importante vocês saberem todo o conjunto para evitar que alguém fique sabendo, a Sabrina não veio, essa aqui era a parte dela. Não é a parte dela, como nós falamos na semana passada. Nós precisamos trabalhar em equipe, não em grupo, para que um possa ajudar o outro. A nota é com todos, tá? Então, é isso que está faltando no trabalho de vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer. Eu não sei, né, como é que vocês colocaram essas imagens aqui. Então, deixa eu ver como é que vocês colocaram aqui para mim poder fazer a alteração que eu estou pensando em estar desenvolvendo aí ou como eu gostaria que vocês fizessem. Deixa eu ver. Esse aqui, na parte da justificativa, eu já vi que é colado, os balãozinhos são colados individualmente. Então, eu posso fazer o teste aqui com isso, tá? E aí vocês vão arrumando na sequência aí, tá? Eu vou fazer aqui só 2 mudancinhas aqui, só para vocês entenderem o que precisa ser feito. Não fica feio a apresentação. E tá bonito os slides de vocês. Vocês escolheram umas cores bonitas. Só que ficou muito poluído. Aos demais que estão na sala, como não vai dar tempo de apresentar todos, a gente vai utilizar a aula de amanhã para poder dar sequência no campeonato aí, tá? Então, vocês tenham paciência para dar tempo aí de eu passar todas as diretrizes aí
para que a gente possa ter uma boa apresentação aí de todos os grupos. Agradeço aí pela compreensão. Não tem problema no início de se estender um pouco em relação aos slides, né? De tal forma que fique bem visível, tá? Então, é mais ou menos isso que eu estou pedindo para vocês fazerem. Água. Mas o que a gente falou estava bom, professor? Era mais o slide, Tava o bom. problema? O tema tá bom, o tema tá bom. Só assim, precisa treinar um pouquinho mais, porque tá 17 minutos. E como um item vocês não falaram como deveria, que foi a justificativa, né? Vocês deram uma repassada. Vocês não falaram, diante desse problema que aconteceu, tá? Então, diante disso, é preciso vocês treinarem um pouquinho para dar vazão aí ao tempo que vocês têm disponível, tá? Então, mediante a isso, por isso que eu estou falando dessa forma. Mas não está ruim, não, tá? E o senhor Tá acha ruim. que a gente deixou muita coisa em aberto? Tipo, vão fazer muitas perguntas, não sei. Não é que deixou em aberto. Pergunta vai existir em todos os casos, tá? O problema não é o deixar em aberto. O problema é a forma com que vocês apresentaram. Então, a forma com que vocês apresentaram que ficou ruim, tá? Diante dos slides que estão, da forma como estão colocados, tá? Tá Então, bom, professor, entendi. só, Obrigada. tá? Eu vou fazer só um aqui para vocês verem do jeito que eu quero, que é assim que tem que montar o slide, tá? Tá certo. Só vou fazer um aqui só para vocês verem como é que tem que montar, para vocês verem como vai ficar muito mais bonito e muito mais legal, tá? Tem que arrumar a letra de dentro, é um trabalhinho que tem que fazer, não é... O PowerPoint é legal, mas tem que fazer um trabalhinho. Mas é importante passar para vocês verem, saberem como é que faz isso aqui. De 3 segundos. Eu vou compartilhar aqui só para vocês verem aonde que faz isso. E aí, se vocês tiverem que fazer, vai ficar mais interessante. Eu estou colocando aqui uma personalização, tá? Vocês vêm aqui em animação e escolhe o formato que você quer que ele movimente, tá? Então vai ficar 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então vai aparecer um quadradinho de cada vez, tá? E aí depois você vem aqui em painel de animação e coloca para ele movimentar após o anterior, com um intervalo de 3 segundos. Aí a gente vai testar para ver se vai funcionar esse processo. Vamos ver se vai ficar bom. Iniciar após o anterior, com um intervalo de 3 segundos.
Eu vejo que vai ficar muito mais bonito. A apresentação de vocês tem que chamar atenção, entendeu? Não só de vocês, como de todos que estão aqui me escutando a falar, né? Tem que chamar atenção. A apresentação de vocês tem que chamar atenção. A gente vai testar para a gente ver como é que fica. Então, eu vou fazer aqui. Ó. Ó. Tiramos aquele trabalho, aquele formato que vocês fizeram, tá? Então, coloquei um slide só. Dá para colocar uma personalização. Quer ver? Ó, se colocar um negócio aqui assim. Uma coisa bem legal. Curtinho. Ó. Bem Tá vendo aí? Uhum. Fica legal, né? Uhum. Tá. Aí, Mas é bom, professor, ter esse tipo de animação, tipo cortina, por exemplo? Uma, ve pô, lógico uma que é. vez, uma vez eu vi Hã? alguém, não sei, reclamar. Quem? Não, eu não lembro, professor. Estou falando que, sei lá, cortina, por exemplo. E daí? Sei lá. Abre o seu espetáculo, tá certo? Um Não, espetáculo eu não é de também você? acho. Eu acho isso super legal, mas teve uma vez que não sei quem reclamou falando desse tipo de Pode animação. reclamar. Pode reclamar, porque o espetáculo é de Eu, vocês. Vocês têm eu que acho, eu oferecer acho lindo a também. melhor apresentação. Então, vocês têm que oferecer a melhor apresentação. Da forma com que tá, parece um trabalho de escola. É um trabalho de escola, mas é um trabalho final de trabalho de vocês. Então tem que fazer uma apresentação que chame atenção. Ponto final. Então você coloca aqui, eu posso abrir a minha apresentação de mestrado para vocês verem. Minhas apresentações de mestrado é tudo assim. E é tudo online, né? O professor lá na casa dele, cada um na sua casa, a gente faz apresentação de trabalho. Eu fiz uns 4 ou 5 trabalhos de apresentação. E inclusive, eu sou o responsável para fazer as apresentações. Então, o pessoal me manda o conteúdo e eu que monto a apresentação. E aí o professor liga o Zoom, que não é a plataforma Teams, é o Zoom. E aí ele falou, caramba, meu, que isso? Aí ele vai conversando, tá conversando e eu tô mostrando a minha apresentação. E vai impactando, e vai impactando. É assim que funciona. Por isso que não pode ter uma cor azul, uma cor verde, uma cor... Isso tem que estar padronizado, tá? Então aqui eu só coloquei essa cortina só para mostrar para vocês. Se não quiser colocar nenhum, não tem problema, tá? Aí coloca os integrantes de uma outra forma, coloca uma letra maior, tá? Que eu não mexi. Aqui, ó. 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 Eu não estou fazendo nada, ele está fazendo sozinho, ó. Professor, não tá mostrando na tela. Ah, não está mostrando. Tá, peraí. Não. Eu não estou mostrando, eu não estou fazendo nada. Eu vou só compartilhar com vocês. Vou compartilhar essa justificativa. Eu não mexi nada dos outros, tá? Só vou mexer agora para começar, né? Então, ó, a gente vai falar sobre justificativa agora. E aí a pessoa pode passar, beleza, eu passo. E aí eu vou fazer assim, ó. Ele vai aparecer sozinho. Eu não estou mexendo absolutamente nada. Ele está fazendo sozinho, ó. Mas aí, por exemplo, a pessoa nem terminou de falar a primeira justificativa e vai estar aparecendo os outros. Tudo Não, é bem? só aumentar o tempo. Tudo bem, mas é só aumentar o tempo. Só fiz para mostrar para vocês. Eu coloquei 3 segundos, mas pode colocar 10 segundos para aparecer o outro quadradinho. Tá. Entendeu? Então, é nesse sentido que fica bonita a apresentação de vocês. E aí você pode colocar para a transição do slide, eu coloquei cortina, mas só o primeiro. O segundo, você pode colocar
Teve um outro que eu usei aqui recentemente, não lembro aqui. Zoom. Então, tem um que é bem legal, né? Eu não vou lembrar agora. Essa daqui acho que é legal. Aí dá para aplicar em todos, entendeu? Isso não é nada demais. Quem não gosta, não assiste. Porque isso acaba chamando atenção. Verdade, gente. O show é de vocês. Eu tenho que orientar para vocês fazerem o melhor show. Mas é uma apresentação de TCC. É uma apresentação de TCC, mas é a minha apresentação de TCC. Então eu quero ter o destaque. Tá. Aí, ó. Então, professor, se prepara para as animações, hein, professor? Não, mas tem que ser igual para todos. Entendeu? Eu sei, professor. Eu não posso colocar depois uma para cada um. Aí vai virar uma... Eu só coloquei na primeira, que é a apresentação inicial, e depois todos os demais slides eu faço o mesmo formato de transição do slide. A única coisa que vai mudar, aí todos os meus slides têm que ficar assim, ó. Aparecendo sozinho, arrumando a letra, porque uma tá grande, a outra tá pequena, tá? Então, isso vai ficar legal o TCC de vocês, pode ter certeza. Aí eu achei que era pouco, mas tá bom a quantidade de slides que vocês fizeram. Não precisa acrescentar mais slides. Eu só acrescentei 3 ali para não ficar poluído a quantidade aqui na hora que vocês fizeram aquela capa cheia de informação. Então todo mundo sabe que a ITEC é José Rocha Mendes, Extensão Brasília Machado, Mas tem o nome do ficou professor. melhor mesmo. Aí depois você passa para trabalho de conclusão de curso. O tema é gestão de pessoas. Aqui você gasta 15 segundos para falar desses 3 slides. Os integrantes do nosso grupo é fulano, ciclano, beltrano e baraná, beleza? E aí, vamos falar da introdução. Pronto. É passagem rápida naqueles 3 slides, é só para posicionar. E aí, no final, tem que fazer um desse aqui também, né? Mexendo na cor, lá com a conclusão, e colocar à disposição para as perguntas. Caso não tiver pergunta, a gente encerra e passa para o outro trabalho. Entenderam? Entendi. Então tá bom. É isso. Deixa eu atender mais um grupo. Professor, Obrigada, professor. se tiver alguma dúvida ou quiser mandar para o senhor ver como ficou, pode mandar no seu e-mail ou na semana que vem a gente vê? Pode mandar. Fica à vontade. E a outra apresentação vai ser na terça ou na quarta? Não, para vocês vai ser na terça. Terça, então. Beleza. Eu vou mandar novamente lá agendado, para vocês vai ser na terça. Hoje eu vou atender mais um grupo, e os que sobrarem de hoje vão fazer a apresentação amanhã. Ok. Tá? Já tá estourando o horário, mas eu queria perguntar se o senhor vai enviar esse slide que acabou de arrumar. Não, porque eu nem salvei. Tá. Vai ficar na gravação. Tá bom. Você vê na gravação. Tá bom? Boa noite. Só coloquei só para vocês verem como é que vai fazer. Beleza, obrigada. Valeu. Qual que é o outro grupo que eu vou atender aí? Professor, o senhor mandou a lista pra gente, lá estava o meu grupo, ausência de comunicação. Só que o senhor tinha colocado que ia fazer uma reunião com o PNL, que seria, acho que das 10h20 até as 10h40. Certo, não tem problema. Vamos ver qual que é o da sequência aí, depois desse primeiro aí. Tá, tudo bem, entendi. Pode ser com o PNL, que eu não falei com ninguém, é o PNL que está aí comigo?
Tem o pessoal do PNL aí? Não. Então, o segundo grupo da apresentação não vai hoje, né, professor? Não, vai amanhã. As apresentações podem ficar para amanhã. Assim você pode treinar e já vir mais redondinho em relação a quem participou da explicação que eu tive aí com esse primeiro grupo aí. Aí eu falo com o PNL aí que tá me devendo aí, ó, uma da semana passada. Os demais Então, eu grupos vou podem sair fazer da a apresentação. ligação, viu, professor? Oi? Então, eu vou sair da ligação, já que vai ser reunião de Tá bom. outro grupo. Então, boa noite. Beleza. Não, fica à vontade. Não tem problema nenhum, não. Não tem nada, não tem nenhuma caixinha de surpresa, não. Pode ficar à vontade. Tá? Tá bom, A professor. aula é de todos vocês. Eu só precisava falar com o pessoal do PNL, porque eles estão me devendo aí a parte escrita. E aí ficou assim, né? Mas aí a apresentação que eu havia marcado, como eu estendi aí na explicação do primeiro grupo, eu peço a gentileza de vocês apresentarem amanhã. Todos os demais grupos aí, que são 5 grupos, um eu já falei hoje, e os demais podem se apresentar amanhã. A não ser que não tenha o PNL aí e alguém queira fazer a apresentação hoje. Se não tiver ninguém do PNL que quiser fazer alguma apresentação hoje, pode colocar aí que a gente faz. Alguém quer fazer? Senhor? Oi? Professora, a gente está aqui. Oi? PNL tá aqui, professor. Tá bom. Vocês ficaram de me dar uma... Tá faltando aí um trabalho de vocês. Como passada vocês não falaram comigo. Vocês já arrumaram aquilo que eu havia pedido. Não arrumaram. Então, Falta só liberar vocês para a apresentação. faltava o referencial teórico, né, professor? A gente terminou. E fizemos o slide também. Então, mas os slides, vocês não estão autorizados a fazer os slides ainda. Porque eu não vi aí o que faltava. Vocês não apareceram semana passada. Então eu precisava Mas ver o aí trabalho qualquer de coisa vocês. a gente Não. muda o slide, né? Mas É. a gente Eu arrumou o preciso ver o trabalho, trabalho aí de vocês. Faltava resolver lá o problema e o referencial teórico uma página. E fazer as devidas referências. É isso que a gente conversou. Mas aí semana passada vocês não apareceram. E aí eu não tinha condições de liberar para vocês fazerem a apresentação. Cadê o trabalho? o Certo, Gustavo eu tô mandando no seu e-mail, professor. Tá bom. Os demais podem fazer a apresentação amanhã, conforme eu determinei. Então amanhã entra o segundo grupo, depois vem o terceiro, depois vem o quarto. O PNL talvez não vai dar tempo amanhã, não sei, pode até ser que dê. Se der, ele entra também na sequência como o último grupo. Tá? Mandei já, professor. Tá, já estou abrindo aqui. Deixar esse trabalho aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Vou compartilhar com vocês aqui. Se eu tiver que fazer algum comentário.
No trabalho original de vocês, se vocês puderem pôr esse como surgiu aí na segunda página, esse 2, deram um enter aqui para cair na segunda página, eu agradeço, porque ficou como surgiu em cima e aí embaixo ficou só os textos, tá? Detalhe. Sim, bom. eu acho que eu acho Tá que isso aqui é melhor só aí. por causa do Word. Acho que esse aqui é só por causa Tá. do Google, porque no Word ele tá normal. No Não, beleza, computador então tá bom. tá Depois... Não, tranquilo. Depois vocês salvem em PDF e fica mais tranquilo. Ninguém me pergunta alguma coisa. Oi. Eu tava com uma dúvida em questão da bibliografia. Ah, Como é que a gente coloca Você falou que tinha que colocar o referencial teórico também na bibliografia, né? sim, todas as citações que vocês colocaram aqui, né, usando autores, tem que colocar lá na bibliografia. Né? A gente não chama mais de bibliografia, a gente chama de referências. Né? Referencial Tá, teórico é uma coisa, referência é outra. aí eu tô com dúvida como eu coloco. Eu coloco do jeito que tá no referencial teórico, por exemplo, tá ali tá o nome do autor e o ano. Eu deixo assim também na Não, aí você tem bibliografia? que colocar, você tem que colocar completo, né? Uhum. Aí eu Tem que coloco lá colocar no completo. editar e É coloco completo. lá o site, o Isso, livro. exatamente. Tá, Não, isso, exatamente. tá, era essa dúvida mesmo. Isso, por exemplo, Sivalberto Barbosa Silva, 2006, tem que colocar lá nas referências, tá? Tem que aparecer lá. Esse Gomes, Guilherme Henrique Ferraz, o Wellington Eduardo, tal, tem que aparecer lá. Aqui está faltando o ano. O ano, no caso aqui, deve ser de 2018. Então tem que aparecer o nome dos caras lá embaixo na referência. Aí Cortese, né, tem que aparecer lá 2019, Aguilar 2010, Connor, sei lá se é assim que lê, tem que aparecer lá embaixo também, Vanessa Lira, toda essa turma que vocês colocaram Eu acho aqui, que tem que eu aparecer acho que lá. esse aqui eu acho que esse aí é o antigo ainda que eu enviei. Ou se abriu o Então, antigo, porque a gente organizou o referencial teórico por ordem alfabética dos na ordem alfabética. autores. Então, é o que eu recebi agora. Ah, tá, é o que eu Então, recebi do Gustavo. é isso aí. É esse que eu mandei agora. É esse aqui que eu tenho que abrir, né? Isso. Tá bom. Aí nesse também tem a bibliografia que a gente escreveu como bibliografia, porque não sabia direito como é que Então, aí vocês, em vez de fazia. escrever Porque bibliografia, vocês colocam referência, porque se tiver site, bibliografia, site não é bibliografia, tá? Bibliografia é só quando é livro. é isso. Eu queria também tirar uma dúvida com o senhor, porque esses sites que a gente pegou não tem um autor, não, o site não informa. Não Aí eu precisa. coloquei Não lá precisa como no sem autor e ele ficou assim, esse autor, não vírgula tem S. problema. Não, nem precisa fazer isso. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai tirar esse autor S, autor S, autor S, autor S. Pode tirar tudo isso aí, tá? Tá. Mas o jeito Você tá vai certo. pode deixar do jeito que tá? Pode deixar do jeito que tá. Não deixa com link, não. Acho que não deve estar com link, né? Tira todos os links, tá bom? Pode tirar o itálico, deixa tudo a letra em pezinha, não precisa deixar itálico, tá? Deixa tudo a letra em pezinha, do jeito que você deixou aqui, ó. E Esse aqui, aí em eu vez de peguei escrever... Esse último aí eu peguei do referencial teórico, só pra Isso, então aí, ó, aqui mostrar você pro vai senhor como é que escrever eu fiz. isso, em vez de ficar bibliografia, você vai colocar referências, tá? Tá. E vai colocar esse Aguilar como primeiro, e todos esses autores que vocês citam no trabalho, vocês vão colocar em ordem alfabética, do mesmo formato que está o Aguilar. Aí, depois que você relacionar todos os autores, aí você vai fazer... Aí você vai colocar essas referências. Logo abaixo, você vai colocar estes sites, tá? Pode deixar em ordem, assim, de data, como você fez aqui, tá? Julho, outubro, março e maio. Beleza, não tem problema. Pode deixar. Só que tira esse S autor aqui. Deixa só essa parte aqui, ó. Tá? Tira o S autor logo abaixo dos autores.
tá bom? E aonde está escrito bibliografia, você coloca referência. Arrumando aqui, automaticamente arruma o sumário. Beleza? Tá. Aí, se vocês quiserem arrumar, que eu não vi os slides, não sei quantos são, já deixa pronto para amanhã. São acho Vocês que vão colocar 14. 14, tá. Então é assim, talvez seja muito, mas, enfim, vocês terão 15 minutos para fazer a apresentação, tá? As meninas fizeram em 17. Se você quiser, manda agora o slide para você dar uma olhada. A gente pode abrir aí, não tem problema. Se quiser, a gente pode abrir. O que vocês vão colocar no slide? Vocês vão colocar no slide, antes de eu ver, tá? O que vocês vão colocar no slide? Vocês podem colocar no slide aí. Tem que acontecer do mesmo formato, não sei se vocês estavam presentes, quando eu falei das meninas agora, tá? Então, tem que fazer uma apresentação, tá? Não uma apresentação do problema. Vocês vão ter que colocar no slide uma apresentação, né? O tema do trabalho de vocês, os integrantes, ok? A EITEC, meu nome ou não, tanto faz, isso não importa. E aí vocês vão colocar, o que vocês vão colocar no trabalho de apresentação? Vocês vão colocar o problema, o objetivo, a justificativa. Aqui está faltando a hipótese no trabalho de vocês, tá? Mas aí vocês podem colocar a hipótese e colocar alguns itens aí que pode justificar essa hipótese. Está faltando. Então, basicamente o item 3, o item 4, o item 5, tá? A hipótese vocês não colocaram, então vocês devem, na apresentação, colocar a hipótese e utilizar o que vocês já escreveram como hipótese, embora aqui não esteja escrito, tá ok? Acho que já está incluído no trabalho, porque a gente não separou, né? Pode ser que esteja no trabalho, mas não está separado. Mas precisava colocar a hipótese aqui, tá? E aí depois vocês podem colocar, por último, o referencial teórico. E aí faz uma conclusão. É isso que tem que colocar no trabalho, tá? Então é esses 5, 6 itens aí, no máximo, que vai se colocar no trabalho. Não vai colocar tudo no trabalho, porque não vai ficar muito grande, vai ficar muito cansativo, vai ficar... Enfim, tem que estar extremamente objetivo. Esse é a ideia do TCC. Uma apresentação enxuta, bem arrumadinha, com personalização dos slides, se houver necessidade, tamanho de letras iguais, fundo de tela, para não ficar tudo bagunçado, igual estava o trabalho das meninas, cada um de uma cor. Estava bonito, mas estava cada um de uma cor, cada um de uma letra, aí vira bagunça. O trabalho de vocês tem que ficar objetivo, tem que ficar profissional. É a apresentação de TCC. Se fosse presencial, seria a mesma coisa. O online, a gente vai usar o mesmo formato. O único formato que dá diferença é que cada um está na sua casa. É a única coisa diferente. O resto, temos que manter o padrão. Se vocês me mandaram aqui, eu abro e já olho. Não tem problema nenhum. Vocês Eu mandaram mandei aqui? já. Não. Mandei. Mandou? Tá. Aí, se tiver muito fora do que do que eu falei, vocês façam um acerto e deixam para amanhã. Vocês entram como o último grupo. Aí, isso aqui ficou legal. Isso mesmo. Eu recomendo, eu estou olhando aqui pelo Power, eu estou olhando pelo e-mail, tá? Então, aqui do jeito que vocês colocaram, ficou bonito, tá bom? Programação neurolinguística, é legal. Componentes, vocês podem fazer uma personalização, aonde que entra aqui, ó, componentes, aí entra aqui Gustavo, depois Isabela, Henrique e Mariana. Entra um de cada vez. Não precisa demorar muito para entrar, mas se vocês fizerem isso, fica bem legal, que eu também adoto isso nos meus trabalhos e é bem interessante. Outra coisa interessante aqui também, talvez aqui deve ter feito isso porque eu devo estar abrindo aqui, né? Porque está desconfigurando, né? Então, uma agenda daquilo que vocês vão falar, mas aqui vocês colocaram tudo. Eu não quero que vocês colocam tudo. Tá? Para o PNL, como surgiu a apresentação. Não. Ele é mais objetivo. Então, vocês podem mudar isso aqui. Tá? Eu quero que vocês... Professor, uma pergunta. Você falou para a gente colocar tipo uma introdução, né, uma apresentação.
Essa apresentação a gente poderia pegar, por exemplo, esses 2 primeiros tópicos e fazer um resumão para poder falar na apresentação? Isso, mas aí tem que fazer resumidinho, tá? Vocês podem pegar esses 2 tópicos, entendi. mas aí você já tira da agenda aqui, tá? Aqui tem que ficar bem consolidado. Aqui você vai colocar assim, apresentação, problema, objetivo, justificativa, hipótese, referencial teórico e conclusão. Acabou. Essa aqui, ó, essa agenda de vocês, tá? Então é isso mesmo, mas não é para ter todos esses tópicos. Ok? Tá. E aí, você aqui, PNL, um novo olhar, beleza, só que tá muito pequenininho essa letra, tá? Precisa aumentar, porque senão ninguém consegue enxergar absolutamente nada. Até vocês vão ter dificuldade para ler, se vocês usarem só o meu computador, ou seja, só a tela compartilhada, entendeu? Então, não usem este tipo de letra para apresentação, tá muito pequeno. Não é para colocar um novo olhar para desenvolvimento, porque aqui vocês colocaram tudo. Mas eu já estou dizendo que se vocês forem usar, ó, tá vendo? Vocês usaram uma letra muito pequenininha. Os slides estão bonitos, estão bem feitos. Só que o texto do conteúdo está muito pequeno. Então precisa aumentar ou diminuir a quantidade de informação e aumentar a letra. Pode colocar aí um 16 para ficar legal. Porque quando eu projetar, todo mundo consegue ler. Do jeito que tá uma letra muito pequenininha, tá? Objetivo, justificativa. E aí vocês vão arrumar dentro do que eu havia pedido. Mas o formato dos slides estão bons. Ó, isso aqui jamais você vai colocar desta forma. Referencial teórico, você pode abrir em 3 slides de referencial teórico, se caso vocês forem falar sobre ele, do Alberto, do Guilherme Henrique, porque aqui ficou muito apertado. Então, vocês fazem 3 slides e aumentam essa letra aqui para, sei lá, 16, 18. Ah, professor, porque se eu aumentar 18, não vai caber, lógico. Então, você vai colocar só o primeiro e o segundo para caber com a letra 18. Estou exagerando 18, que eu não sei qual seria. Então, se você usar 18, tem que usar 18 para todos. Se você usar 16, tem que usar 16 para todos. Mas não dá para usar 12. Não dá para usar 10 e não, tá? Então, eu não sei que tipo de letra que está aqui, porque eu estou abrindo pelo e-mail e não estou abrindo pelo PowerPoint. Então, eu não consigo saber que tamanho de letra que vocês estão usando. Mas, assim, na íntegra, aqui, em vez de vocês colocarem obrigado, antes de vocês colocarem obrigado, vocês colocam assim, colocam uma conclusão, tá? E aí, no outro slide, vocês colocam assim, estamos abertos para perguntas. E aí, se não tiver nenhuma pergunta, aí que a gente entra com obrigado. Entenderam? Vou colocar uma frase no ano passado. Você pode colocar. Isso, pode colocar uma frase de um pensador aí, alguma coisa, para fechar o trabalho de vocês. Porque, assim, os slides estão bonitos, tá? Os slides estão bem apresentáveis. Claro que vocês vão enxugar um pouco aqui, porque tem coisa que eu já falei que é para vocês tirarem, tá? Que não tem necessidade. Que tudo que vocês forem falar tem que estar na agenda. Então, como você não... A Mariana acho que perguntou, posso usar aí esse novo olhar e como surgiu como apresentação? Pode, mas aí você não vai colocar PNL, um novo olhar para desenvolvimento, como surgiu. Vai colocar lá, apresentação. E aí vocês façam um resumo e colocam dentro da apresentação parte desses textos dentro da apresentação, sem problema nenhum. Não precisa colocar a apresentação do problema. Vamos colocar lá, problema, objetivo, justificativa, hipótese, referencial teórico e conclusão. Pronto. É isso que tem que ter no trabalho de vocês de apresentação. Pode manter esses slides, tá beleza? E aí aumenta essa letra, porque dessa letra não dá para trabalhar. Entendeu? Tá bom. Sim. Os slides estão bonitos, pode deixar esse primeiro e esse segundo aqui, ó, tá ótimo, não precisa usar essa letra aqui também, tá? Eu não sei que tamanho de tipo de letra é essa, mas tem que usar mais ou menos uma letra parecida com essa daqui, ó, do componentes. Pode ser um pouquinho menor até, mas tem que estar assim bem visível para que todos possam ler. Porque esse aqui, vou dizer para vocês, é quase que impossível. Ainda no fundo branco, não dá para enxergar nada. Tá. Beleza? Tá? Beleza, e aí você já fica com ele na manga. Vocês já ficam com ele na manga. Se caso vocês não forem apresentar amanhã,
não der tempo, mas eu acho que dá, a gente vai ter 5 aulas, e eu tenho 4 grupos para apresentar. Então, a gente pode usar 2 grupos na primeira aula e 2 grupos na segunda aula. Vocês já receberam o feedback aqui da apresentação. Então, vocês já estão na frente aí para estar fazendo. E treinem entre vocês, porque assim, ó, nós somos uma equipe. Então, coloca o nome dos integrantes como vocês fizeram aqui. É importante que alguém saiba de tudo, porque vamos supor que a Isabela, ou a Mariana, ou o Henrique, ou o Gustavo esqueceu alguma coisa. Não tem problema. O Henrique esqueceu a parte dele, a Mariana entra e começa a apresentar. Eu não preciso ficar sabendo que o Henrique não era parte do Henrique. Era parte do Henrique, mas a Mariana deu uma ajuda e... Não, pessoal, é o seguinte, o Henrique esqueceu e eu vou entrar para explicar. Não tem que falar nada disso. Você entra, explica e ponto final. Depois você se acerta com o Henrique. Modo de dizer, entendeu? Ou com a Isabela, pode ser com qualquer um. Então, é importante que vocês tenham um backup no grupo, ou então todo mundo sabe um pouco de tudo. Porque se alguém esquecer, quiser dar uma colaboração, fique à vontade, não tem esse negócio. A Isabela apresenta o slide 1 e 2, o Henrique é 3 e 4, a Mariana 5 e 6. Não, ele é dinâmico. Se a Mariana quiser falar uma parte, cansou, e o Henrique quiser continuar, depois entrar a Isabela, depois vir a Mariana de novo, vir o Gustavo, depois vir... Fique à vontade, gente. Vocês que fazem a apresentação. Só que não pode transparecer para quem está assistindo que tem uma falha de comunicação entre vocês. Isso não pode existir. O Henrique esqueceu alguma coisa? Puta, eu não lembro, nem lembro o que é isso. Vem a Mariana, viu que está demorando muito, vai lá e... Não, Henrique, então deixa que eu comento. Aí o Henrique fica quietinho, deixa a Mariana tocar e depois volta o Henrique. Ou então, vem a Isabela, esqueceu, entra o Gustavo, depois volta a Isabela de novo. Pronto, porque aí, gente, mostra que vocês, todo mundo está integrado em relação àquilo que está sendo apresentado. E não fica transparecendo, essa é a minha parte. Não, não é a sua parte. Eu falei um pedaço, e aí vem o Henrique e fala outro pedaço, vem a Isabela, vem o Gustavo, e assim por diante. Tá? É assim que funciona um trabalho, mesmo à distância, com participação integrada de todos. Fica muito legal, ninguém sai prejudicado, um ajuda o outro, e fica bastante coeso, e dá uma segurança para quem está assistindo. Caramba, não precisa nem falar, é você, Henrique, é você, Mariana. Não, cada um já sabe quais os slides que vai ser apresentado. Pronto. Caso alguém esquecer de alguma coisa, vocês têm o computador, vocês estão em casa, vocês têm as anotações. Entra e ajuda. Pronto, acabou. Se é presencial, é mais complicado fazer esse processo, tá? Mas à distância, você tem uma colinha aí que pode te ajudar verdadeiramente. Tá? Então, vocês deixam a apresentação pronta para amanhã, que a minha ideia é fazer 2 amanhã no primeiro horário e 2 no segundo horário. Tá? E aí vocês vão também apresentar dentro do que vocês... Só que tem que dar uma arrumadinha nessa apresentação aí. Porque tem muita coisa, tem coisa desnecessária. Tá bom? Tá bom. Ok. É isso. Aí a gente pode já mandar o slide para você amanhã? Se tá pronto? Pode, fica à vontade. Passar Pode mandar. Tá. E a parte escrita também. A parte escrita a gente marca depois um dia aí para vocês entregarem. Não tem necessidade de arrumar. Agora o foco é a apresentação, porque eu preciso treinar vocês 2 semanas, né? Então a gente vai fazer a apresentação essa semana, para a gente tirar as arestas e fazer semana que vem para ficar redondo. Porque na segunda semana de julho, né? Não contando amanhã, na segunda semana de julho, vocês vão fazer a apresentação final, aí vocês precisam estar craque, aí eu não posso mais interferir. Tá bom? Tá bom, professor. Então a gente vai fazer uma rodada para corrigir e semana que vem a gente vai fazer uma nova rodada já com tudo arrumadinho para vocês estarem bem treinados. Aí na outra semana é a apresentação final. Então beleza? tá bom. Tá? Tá bom, Beleza. professor. Obrigada. Valeu. Até amanhã. Falou. Tchau, boa noite. Até amanhã. Até amanhã.